que conseguem sentar-se, podem sentar-se como já estão de fato. Amigos, digníssimo Padre Pedro, pároco desta boa paróquia de São Maximiliano Maria Kolbe, Padre Frei Petrônio de Miranda, aniversariante deste dia de hoje, amigos, amigas, que hoje aqui se encontram nesta casa dedicada a Maria Santíssima, onde nós nos reunimos para ouvirmos a palavra do Senhor e para também nos alimentarmos daquele pão que é o pão verdadeiro, daquele pão que é o pão dos anjos, daquele pão que é o pão do céu, daquele pão que sacia não somente o nosso corpo, mas sacia fundamentalmente, principalmente a nossa alma, o nosso espírito. Hoje nós queríamos fazer uma pequena meditação, dizer uma pequena palavra a respeito da pessoa do padre. O que é um sacerdote? O que é um padre? Eu creio que venha bem a calhar para essa ocasião hoje, pois o nosso irmão, nosso amigo, ontem na verdade, dia 27, fez 10 anos de consagração, de ordenação sacerdotal. Queridos, nós tantas vezes nos esquecemos, nós tantas vezes pecamos, e pecamos grandemente, porque não sabemos dar o devido valor que tem o sacerdote, que tem o padre. O padre, meu irmão, minha irmã, é aquele homem que é escolhido por Deus, ungido por Deus, enviado por Deus, para que seja o profeta de Deus, fale em nome de Deus. O padre, como ninguém nessa terra pode dizer: o que eu falo, não falo por mim mesmo, mas o que eu falo, falo em nome de outrem. Quem é esse outro? É Deus. O sacerdote, portanto, é aquele que fala em nome de Deus. É aquele que está encarregado de aproximar as pessoas de Deus. Está encarregado de aproximar as pessoas de Deus. Vocês podem pensar que o sacramento da ordem não diz respeito a vocês. O sacramento da ordem, que é o sacramento que os sacerdotes recebem e que os capacita, os configura a Cristo, diz: não, isso não tem nada a ver comigo. Mas tem. Quem é que nos batiza? Quem é que nos tira da vida pagã? Quem é que nos faz filhos de Deus? É o sacerdote. O sacerdote nos torna filhos de Deus. Quando na pia batismal nós recebemos a água santa do batismo e ele diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir daquele momento nós deixamos de ser simples criaturas para nos tornarmos filhos, para nos tornarmos herdeiros, para nos tornarmos coparticipantes da vida de Deus, da vida divina. E quando pecamos, quando ofendemos aos irmãos, quando ofendemos a Deus, quem é que nos reconcilia com Deus? Quem é que absolve os nossos pecados? Quem é que diz: eu te absolvo, vai e não peque mais? O padre, o sacerdote. De fato, nós lemos nos evangelhos essa palavra
lindíssima de Jesus nos evangelhos, referindo-se aos apóstolos e, portanto, aos sacerdotes. Vai, diz nosso Senhor aos profetas, aos apóstolos, aos sacerdotes: assim como o meu Pai me enviou, eu vos envio. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Vai, pois, instruir as nações. Quem te escuta, a mim escuta. Quem te despreza, a mim despreza. Estão vendo aqui? Quem te escuta, a mim escuta. Quem te despreza, a mim despreza. Queridos, que coisa linda, que responsabilidade, que missão tremenda é a missão do sacerdote. Que missão maravilhosa. Ontem, Frei Petrônio e eu, coincidentemente, não sabíamos. Fomos a Craíbas, já combinamos, já lá em São Paulo. E disse, chegando lá em Alagoas, vamos fazer um esforço e vamos tentar ir a Craíbas, onde está o Padre José. O Padre José trabalhou muitos anos, algum tempo, aqui nesta paróquia. Padre José é padrinho de Crisma, Frei Petrônio. Padre José foi aquele que encaminhou, orientou, em primeiro lugar, a vocação do Frei Petrônio. E ontem, dia 27 de julho, nós fomos a Craíbas. Chegamos em Craíbas, a cidade estava toda em festa. Faixas, desde a entrada da cidade até o centro. Parabéns, Padre José Teisen, pelos seus 60 anos de sacerdócio. Ontem, 27 de julho, Padre José fez 60 anos de padre. Tomara, Frei Petrônio, que o senhor chegue também aos 60 anos de padre. Hoje você está fazendo 10. Falta só 50. Olha, gente, pelo amor de Deus. Mas vai. O William está dizendo aqui, falta pouquinho. Só meio século. Pois bem, então procuramos o padre, procuramos o Padre José. Finalmente o encontramos na casa paroquial. E ele veio, nos recebeu, nos abraçou, como faz sempre com todos. E nunca perdeu aquele jeito. O que é isso, Padre José? Jesus te ama. Ele sempre tem isso, né? Vem cá, preciso te dizer uma coisa fundamental. Eu estava pensando que era os números da loto que ele ia dar pra gente. Uma coisa muito importante preciso dizer a você. O que foi, Padre José? Jesus te ama. Jesus te ama. Então, irmãos, o padre é justamente este homem que deve anunciar a todas as pessoas, a todos os homens, a todas as mulheres, que Jesus nos ama, que Jesus é o nosso Salvador. E ontem, ainda, o Padre José dava uns conselhos para nós. Ele dizia, vocês são padres? Somos. Ele não se lembra mais muita coisa. Está com a memória um pouco afetada pelos anos e pelas preocupações. Então ele perguntava, vocês são padres? Somos. Os dois são padres? Somos. Ele está fazendo 10 anos de padre, eu disse. Aí ele, ai, que coisa linda, coisa maravilhosa. Deixa eu te dar um conselho. Olha o conselho que ele deu para o Frei Petrônio, eu achei lindo. E deu para mim também. Ele disse, o padre nunca deve se esquecer, o padre nunca deve duvidar jamais da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. Sempre na igreja do Padre José Teisen tem do lado assim o bom ladrão, o ladrão arrependido. O que é que o ladrão arrependido pede a Jesus? Na última hora, já antes de bater as botas, o ladrão diz, Jesus, lembra-te de mim
quando estiveres no paraíso. E qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus para aquele ladrão, para aquele marginal, para aquele homem condenado, é justamente esta: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E é isso que o sacerdote deve ser: aquele que anuncia o amor, aquele que anuncia a misericórdia, aquele que anuncia o perdão. Queridos, para terminar, não poderia eu de modo algum deixar de recordar que ser padre, eu vou fazer 5 anos de padre. O padre Pedro já vai fazer 30, né, padre Pedro? Vai aqui, o nosso pároco vai fazer 30 anos de sacerdócio. É em janeiro próximo, que eu estou sabendo, já procurei saber. Então, é no próximo mês de janeiro. Ele, 30 anos de dedicação, 30 anos de serviço, 30 anos apacentando, sendo pastor no meio do povo. E nós temos o privilégio de agora podermos comemorar essa data tão linda, junto com ele, lá no mês de janeiro, os seus 30 anos de sacerdócio. Pois bem, mas ser padre é ser na simplicidade no dia a dia. É ir visitar os doentes, é ir aos hospitais, é ir aos cemitérios, às casas, fazer encomendação. Logo que eu virei padre, que o povo diz que virou padre, quando a gente se ordena, virou padre já? Ah, já virei. Mas, pois bem, logo quando a gente vira padre, se ordena padre, a gente está com tanta coisa linda na cabeça, a gente acha que ser padre é diferente. A gente aprende a ser padre sendo padre, não tem jeito. E quando a gente sai do seminário, que vai para a paróquia, a gente vai com tantas ideias, com tanto gás e etc. E aí, nos primeiros meses, depois do primeiro ano, segundo ano, lá para o terceiro ano a gente já vai cair na real. A gente já vai entendendo que ser padre não é aquela coisa que ser um super-homem, ser alguém talvez separado e etc. Não. Ser padre é, na verdade, ser presença de Cristo no meio do povo, no meio de todos. Eu me lembro, e agora vou terminar mesmo, uma pessoa estava na paróquia, uma pessoa veio: padre, eu queria que o senhor fosse ao cemitério fazer a encomendação do meu filho. Era o pai. O filho, esse filho dele, era um marginal ali do bairro e foi morto pela polícia. Levou tanto tiro no mundo que ficou parecendo uma peneira, todo furado. O caixão estava lacrado, mas ele já tinha matado polícia, já tinha matado o pai de família. Era um marginal de primeiríssima categoria. Uma pessoa que nunca pisou na igreja. Uma pessoa que passava na frente da igreja com aquelas motos de sem cano. Um demônio. Um sujeito malvado. Mas morreu. A polícia matou. E naquele dia o pai dele foi à igreja. Aquela igreja que o filho dele nunca entrou. Só no dia que foi batizado, quando era criança. Depois nunca mais pisou. Se tornou uma pessoa malvada, um criminoso, etc. Mas o pai disse: padre, eu queria tanto que o senhor fosse fazer a encomendação, benzer o meu filho lá no cemitério. No meu coração, já fiquei vermelho de raiva. Mas no meu coração já pensei: o que é que eu vou fazer no cemitério, uma pessoa bandida daquela? O que é que eu vou fazer no cemitério dessa família que não vai à igreja? Essa família que não pisa na missa, não sabe o que é uma missa.
Mas depois eu pensei, mas se esse pai de família aqui está, é porque é importante para ele que o padre vá. E fui. Fiz a encomendação, joguei água benta, rezei lá com todos e etc. Ser padre é isso também. Não é só ser para os nossos que estão na igreja, mas é ser para todos, para os bons, para os maus. Ser padre é estar junto daqueles que choram, daqueles que sofrem. Outro dia, vou contar só mais um. Se fosse passar para o Padre Pedro, tinha tanta experiência para contar o Padre Pedro nos seus 30 anos. Eu só com 5, se fosse contar as experiências. A mãe, padre, o meu filho recém-nascido, está no hospital, o doutor desenganou. Arthur chama esse menino. Eu nunca me esqueço. Chama-se Arthur. E a mãe do Arthur, essa sempre tá na igreja, todo domingo está na missa, ela e o marido dela. O primeiro filho, Arthur. O menino nasceu, depois aí um tempo pegou uma pneumonia e veio complicações respiratórias, etc. Foi internado, estava na UTI, com 3, 4 meses de vida. E a mãe disse, padre, o médico desenganou, chegou chorando na igreja. O médico desenganou a gente, disse que o menino não tem muito tempo de vida. O senhor não pode ir lá batizar, reparem, o senhor não pode ir lá no hospital batizar o Arthur? Eu digo, vou com toda alegria, vamos agora. E fui naquele mesmo momento, pensando que o menino ia morrer. Cheguei lá, era a UTI que ele estava. Então vestimos as máscaras, aqueles jalecos lá que dão para entrar na UTI. Entramos. O pai, a mãe, eu batizei. Um pouquinho de água, um pouquinho de óleo. Eu te batizo, Arthur, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela mãe, aquele pai, aqueles devotos, pessoas de oração, pessoas de igreja, pessoas que dobram o joelho. E quando eu cheguei na paróquia no domingo, disse, gente, vamos rezar pelo Arthur. Vamos pedir a Deus, os médicos desenganaram, mas para Deus nada é impossível. Para Deus não existe dificuldade. Para os homens tudo é difícil, mas para Deus é tudo fácil. Resultado. Hoje o Arthur tem 3 anos e pouco. Estamos lá celebrando a missa. O Arthur está correndo no meio da igreja, dando, grita para lá, corre para cá. Aí eu digo, aí ó, esse aqui estava morrendo numa UTI, pneumonia, desenganado dos médicos. Olha aqui como ele está agora, correndo para cima e para baixo dentro da igreja. Digo, aí ó, fui batizar, agora está aí me fazendo raiva, gritando dentro da igreja, o povo, minha gente, mas isso são pouquinhas coisas do tanto que a gente vive. Queria então, Frei Petrônio, nesta noite, parabenizá-lo, me alegrar junto com você, junto com essa comunidade, pelos seus 10 anos de ministério sacerdotal e desejar do fundo do meu coração que o seu ministério seja frutífero, como foi nestes 10 anos. Está aqui uma amiga de Jacobina, que conviveu com ele há alguns anos. Quantos anos? Uns 8 anos? Uns 9 anos praticamente. Então ela não nos deixa mentir o quão benéfica foi a presença do Petrônio em Jacobina, não é verdade? Um homem corajoso, que diz a verdade, doa a quem doer. Um homem que na verdade não tem medo, nem dos poderosos, nem dos fracos, nem de ricos, nem de pobres, mas foi de todos, foi amigo de todos em Jacobina e conquistou a todos para Jesus, aproximando as pessoas de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Rezem pelos padres, rezem pelos sacerdotes. O diabo
o famigerado Satanás, quando quer acabar com a religião, quando quer acabar com a igreja, o diabo, ele começa atacando os sacerdotes. Ele começa atacando os ministros de Cristo, porque eles sabem que os ministros de Cristo são como que a coluna da igreja. O que é a igreja sem um ministro de Cristo? O que é a igreja sem um padre? O que é uma igreja sem um sacerdote? É melhor ficar em casa. Por que é que eu vou à missa? Por que é que você vai à missa? Porque eu sei que na missa, por causa do sacerdote, eu irei receber Jesus escondido no pão. Eu vou à missa porque irei receber um pão verdadeiro, um pão vivo, o pão dos anjos. Quem é este pão? É Jesus, é Cristo. Se não tem sacerdote, eu rezo em casa. Se não tem sacerdote, eu rezo debaixo da jaqueira. Mas não, o sacerdote na igreja nos traz Cristo. O sacerdote na igreja possibilita que eu e que você, que todos nós, nos aproximemos e comunguemos daquele que é Deus, daquele que é Salvador, daquele que é Redentor. Que nós católicos valorizemos, que nós católicos amemos, que nós católicos respeitemos, que nós católicos tenhamos veneração, ajudemos com as nossas orações, ajudemos com as nossas possibilidades os sacerdotes, pois o padre sem o povo não faz nada, e o povo sem o sacerdote também não vai muito longe. Deixem uma paróquia 20 anos sem padre, e naquela paróquia irão se adorar os animais. Naquela paróquia irão se adorar as bestas, para vocês verem a importância fundamental do sacerdote. Ainda quando fiquei padre, quando virei padre, lá em São Paulo o povo tem um costume que eu não vejo muito aqui, mas o Petrônio sabe que tem. Ele também vive isso em São Paulo. Quando fiquei padre, tinha 27 anos. Então o pessoal dizia, gente velhinha, idosa, tem idade para ser minha avó. E chega na igreja, me via na rua e dizia, a sua bênção, padre. E eu não estava acostumado com isso. No começo eu estranhava, digo, mas essa senhora tem idade de ser minha avó. A sua bênção, padre. A sua bênção, padre. E quando me viam, me cumprimentavam. E quando me cumprimentam, ainda hoje, a minha mãe vê. Ela foi lá na minha paróquia, meu pai, e o pessoal comigo é com tanto carinho, quando me cumprimentam, quando me veem, pedem a bênção. A bênção, padre. Nós perdemos isso por aqui. E às vezes nós não somos abençoados, deixamos a bênção passar. Porque quando o padre diz, Deus te abençoe, Deus está te abençoando. Quando o padre diz, Deus te abençoe, é Deus, de fato, que está abençoando copiosamente a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de dizer, chegar perto do seu pároco, dos padres, e dizer, padre, a sua bênção. Padre, me abençoe. Padre, reze por mim. Padre, a minha família está assim, assim, assim. Coloque nas suas orações. Como é importante cada um de nós se recordar que um sacerdote é o ministro de Cristo. É o próprio Cristo. Faz as vezes de Cristo. Na missa o padre diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue que é dado por vós. Para dizer que o sacerdote, no exercício do seu ministério, ocupa o lugar de Jesus.
Ele não diz, isso é o corpo de Jesus, isso é o sangue de Jesus. Não, ele diz, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Ou seja, é o próprio Jesus que, pelo sacerdote, age